Pais queridos, tudo bem? Espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Fabiana. Gente, eu tô de roupa de dormir, vou explicar por quê. Eu tô um pouquinho rouca, vocês vão perceber pelo som da voz. Eu gripei, tomei um remedinho e deitei, só que veio uma inspiração, vou gravar assim mesmo. Eu li agora uma frase que dizia assim: o mesmo problema que faz alguém sofrer, às vezes faz outra pessoa crescer. Então, não é a questão do que a gente está passando, do que a gente está vivendo, e sim a forma que nós passamos essa situação. Eu pensei em algumas coisas aqui, eu sei que essa inspiração vem de Deus, por isso que eu estou aproveitando esse momento agora. Nem me arrumei, só ajeitei aqui o cabelo e vim assim mesmo. E se de repente eu vou me arrumar, vou querer me preocupar com outras coisas, questão de aparência, eu posso perder essa inspiração e não vir aqui e falar exatamente o que Deus colocou no meu coração. Não sei se vocês conhecem isso aqui, ó. É um velcro. E ele tem um lado mais crespo e um lado mais fofinho. O que faz que quando encosta, ele gruda. Tinha uma amiga minha que falava muito isso no trabalho. Se vocês pesquisarem como foi criado o velcro, vocês vão ver que é muito interessante. A história que eu conheço é essa. Um americano veio no Brasil e ele estava andando no meio dos matos lá e ele percebeu que uns carrapichos grudou na calça dele. Ele tentava tirar e o negócio não saía, tentava tirar e não saía. Aí o que aconteceu? Ele teve a criatividade de desenvolver o velcro. Ele fez essa criação, né? Porque houve algo ali que incomodou ele. Ele foi observar os detalhes daquele carrapicho. E aí ele fez essa parte crespinha do mesmo formato do carrapicho. E aí ele fez uma parte, para poder representar a calça dele fofinha. E aí ele criou o velcro. E o velcro, para quem é costureira, assim como eu sou, sabe que é muito mais prático de você colocar um velcro do que você colocar um zíper. O velcro substitui o zíper em muitas partes, da peça ali, da peça de roupa. Foi uma criação muito boa. Muitos brasileiros talvez já tinham sentido ali o carrapicho grudar, mas não tiveram a criatividade que esse americano teve. E uma outra coisa que eu quero mostrar pra vocês é esse aqui, ó, o alicate de unha. Se vocês forem observar a ponta, é o mesmo, gente, é o mesmo que o dente de uma formiga. É igualzinho. E a formiga, dizem que na mata fechada, assim, ela tem um papel muito importante, porque ela poda algumas árvores. Mas para quem gosta de rosa, para quem gosta de plantinha, gente, como eu, sabe que as formigas, elas não são muito bem-vindas no nosso jardim. Elas cortam as folhinhas, para se preparar para o inverno. E aí acontece que acaba com o nosso pé de rosa. Aí o que acontece? Teve uma pessoa que foi observar ali, eu acho que o dente da formiga, e criou o alicate de unha. Então, para quem gosta de fazer unha, isso aqui é muito bom. Foi também uma criatividade, soube usar algo que aparentemente negativo, não 100% negativo, porque as formigas na mata são importantes, mas no nosso jardim não ajuda muito não. E aí ele soube usar, isso aqui de forma muito criativa, o alicate de unha, igual o dentinho da formiga. Então, pessoal, eu sei que em alguma área da sua vida você está passando por alguma dificuldade, É impossível. Depois que o homem caiu no pecado, depois que ele ouviu a serpente, comeu da árvore proibida, eu sei que é impossível nós vivemos nesse mundo 100% felizes, 100% alegres, realizados. É impossível. Porém, eu gostaria que você observasse como você tem visto a situação que você está vivendo. Eu não vou falar para você se é uma situação em que você está talvez passando por uma enfermidade, que você está passando talvez pelo desemprego, por qualquer coisa, assim, de ruim na sua vida, qualquer situação ruim. Eu não vou falar pra você que foi Deus que colocou esse mal, que foi Deus e tal. Gente, jamais eu vou falar isso. Porque Deus é bom, tudo que Deus faz é bom. Tudo que é ruim veio depois do pecado, da queda de Adão e Eva. Foi consequência do pecado. Às vezes tem pessoas que falam assim, não vou culpar o diabo por tudo. Gente,
É claro que o homem tem as suas decisões, as suas escolhas, o seu livre-arbítrio, mas por trás de todo o mal tem um inimigo. Eva pecou porque Satanás, a antiga serpente, instigou Eva a pecar. As coisas ruins não vêm de Deus, mas nós sabemos que o nosso Deus ele é misericordioso, sábio, criativo, inteligente. Nosso Deus é tudo de bom. E olha só o que acontece, né? Nós agora nesse mundo, nós temos a oportunidade de aceitar Jesus e de receber o reino de Deus, o reino dos céus nas nossas vidas, mesmo vivendo nesse mundo em que o pecado entrou e que consequências ruins, coisas muito ruins acontecem. E Deus, Ele nos ensina a olhar de forma estratégica e nos dá armas poderosíssimas para que mesmo vivendo nesse caos, né, que está o mundo de hoje, nós vamos prevalecer e saber ressignificar as coisas e ainda superar muitas delas e ainda crescer muito mais do que aparentemente nós poderíamos crescer. Eu gostaria de deixar com você uma meditação aqui em Jó, no capítulo 1, o versículo 7 e 8, que diz assim, Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Note que foi Deus quem começou essa conversa, foi Deus que fez, né, o questionamento para Satanás, quando ele foi se apresentar a Deus. E disse o Senhor a Satanás, observastes tu o meu servo Jó? Foi o Senhor quem perguntou para ele, o Senhor que iniciou a conversa. Porque ninguém há semelhante na terra a ele, homem sincero e reto e temente a Deus e desviando-se do mal. Deus queria abençoar Jó ainda mais e ele sabia que ainda existiam coisas na vida de Jó que precisavam ser lapidadas. Assim como o diamante, ele precisa ser lapidado. O diamante ele é feito dentro do vulcão. E naquele aquecimento ali todo, só que ele não sai bonito como uma pedra tão preciosa que ele é. Ele sai feio, o ouro também sai feio. Então ele precisa ser lapidado. Jó era uma pedra preciosa que precisava ainda ser lapidada. Nós vemos isso quando Jó ele dizia que ele temia que o mal lhe acontecesse. Ele não tinha segurança das coisas boas que Deus estava fazendo na vida dele, né? A família, os filhos, as riquezas, ele tinha medo de perder tudo isso. E sobreveio um grande mal sobre a vida dele. E depois que ele passou por essa situação ruim, ele se achegou mais a Deus. Jó, ele poderia ter se desesperado, ter feito como a sua esposa disse, né? Amaldiçoa esse Deus e morre, mas não. Quando ele perdeu tudo, quando o Senhor permitiu que Satanás tirasse tudo, não foi Deus quem tirou nada de Jó, muito pelo contrário. Deus ele permitiu que Satanás tirasse e nessa situação ele poderia ter se desesperado, ter falado mal de Deus e ter abandonado a sua fé, mas não, ele falou, o meu Redentor vive, ele vai se levantar e ele vai me ajudar, ele vai fazer alguma coisa por mim. Então ele entrou na presença de Deus numa intimidade que ele nunca tinha entrado e ele conheceu um Deus tremendo, maravilhoso, através daquela situação ruim que aconteceu na vida dele, que poderia ser a destruição total da vida dele. Muito pelo contrário, ele deu a volta por cima, buscando a Deus com intimidade. E aí, olha só, Jó capítulo 42, a partir do verso 10, vem falando tudo que Deus fez. Deus deu em dobro tudo que ele tinha antes. Depois que ele entrou mesmo na presença de Deus, ouviu a voz de Deus, teve intimidade, conheceu a Deus. Tem aqui um versículo que fala, com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora tive nos meus olhos. Então ele teve uma intimidade muito grande com Deus, muito pessoal, foi maravilhoso para a vida de Jó. E aí o Senhor mudou o cativeiro de Jó, deu a ele em dobro tudo quanto antes ele tinha, deu novamente filhos e filhas, e o versículo 17 diz que ele morreu velho e farto de dias. Então gostaria de deixar essa meditação aqui para você, que você venha olhar pela situação que você está vivendo e que você venha ressignificar isso, que você não venha ser uma pessoa que passa pela vida de uma forma qualquer, você deixa, né, as águas te levarem, não, seja uma pessoa que faça a diferença. Use a criatividade e a sabedoria para poder dar a volta por cima nessa situação que você está vivendo. E eu volto, né, com a frase que eu comecei esse vídeo. O mesmo problema que fazem muitas pessoas sofrerem, às vezes fazem outras crescerem. Eu não estou aqui falando para você algo que eu não vivo. Muito pelo contrário.
Estou aqui testificando para você de algo que eu vivo. Hoje eu estou aqui falando com você isso. E eu já passei por situações em que eu achei que Deus ele não se importava mais comigo, que Deus tinha me esquecido, que Deus tinha dito não para mim, que Deus ele não me permitiu viver muitas coisas e achava que eu não tinha importância para Deus. Mas foi através dessa situação em que eu passei por tudo isso que eu tô te falando que eu me aproximei mais de Deus e hoje eu tenho certeza que Deus ele me ama, que eu sou importante para Ele, que ao invés de achar que Ele disse não para mim, que Ele está me privando da felicidade, hoje eu creio que Ele está comigo contra o mal. Muitas coisas que eu vivo, muitas perseguições, muitas lutas, muitas dificuldades não vêm de Deus, mas vêm de Satanás. E o Senhor está comigo contra o mal. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós somos mais do que vencedores em todas estas coisas. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então nós somos mais do que vencedores, independente da situação e da circunstância que nós estamos vivendo, daquilo que nós estamos passando. Creia nisso e busque a Deus com intimidade. Que você não venha conhecer o seu Deus como já conhecia antes. Depois daquela situação, ele buscou a Deus com todo o seu coração, ele se entregou para Deus e ele pôde conhecer o Deus que ele servia. Um Deus tão bom que deu para ele tudo em dobro. Agora ele tinha intimidade com Deus e ele tinha uma vida abençoada de forma dupla. O Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Só os filhos, né? Que eu acho que ele tinha 10 e ele continuou, né? Deus deu mais 10 filhos para ele, mas das ovelhas, das vacas, de todas as riquezas, ele teve, né, o dobro. Então o nosso Deus, ele é assim. O diabo pode tirar, o Senhor pode permitir que o diabo tire alguma coisa, mas busque a Deus, porque Deus ele vai dar em dobro, ele vai abençoar a sua vida duplamente e Satanás ele vai ser envergonhado se você passar pela situação que você está passando na presença de Deus. Se envolva com o Espírito Santo, deixe que a palavra de Deus ela tome conta do seu coração e da sua vida. Quero fazer uma oração com você antes de terminar esse vídeo. Senhor, nós te agradecemos, meu Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de vivermos uma experiência aqui, meu Pai, na face da terra. Nós nascemos, ó Deus, após o pecado, então nós temos que lutar constantemente, meu Pai, contra, meu Deus, as coisas ruins que existem aqui nesse mundo. Satanás, meu Pai, ele anda rodeando a terra, ele anda, meu Pai, nos observando, mas o Senhor é aquele que nos fortalece, que nos capacita, meu Pai, que nos encoraja a vencer todas as lutas e adversidades. A tua palavra diz, meu Deus, que o Senhor nos deu poder para pisar serpentes, escorpiões. Ó Deus, se comermos alguma coisa mortífera, nada nos fará dano. O Senhor nos deu autoridade, Senhor, contra os principados, a potestade, meu Pai, ó Deus, maligna. Ó Deus, o Senhor nos capacitou, ó Deus. O Senhor, meu Pai, nos revestiu, ó Pai, de uma armadura completa. E nós entramos na tua presença para vencer, meu Pai, em ti. Para vencer, meu Pai, em teu nome. Assim como Davi, ele venceu o gigante Golias. Ó Deus, nós vamos, ó Deus, contra todas as adversidades que nos sobrevêm. Ó Deus, em teu nome, o Deus dos exércitos de Israel, aquele que, ó Deus, confiou em nós, meu Pai, que fôssemos, ó Deus, soldados de Cristo, aquele que confiou em nós, ó Deus, que nós entrássemos nessas batalhas para vencer, ó Deus, para conquistar. Obrigada, Deus, por tudo, Pai, nós te louvamos, te engrandecemos e declaramos, ó Deus, o quanto nós somos dependentes de ti, Pai. Em nome de Jesus, eu te louvo por tudo. Amém e amém. Glória a Deus. Então eu quero te agradecer por ter assistido esse vídeo até aqui. Tô com vontade de tossir. Deixa o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva. E eu conto com você. Conto com a sua presença no nosso próximo vídeo. Tchau!